Vamos falar agora sobre hipérboles. Vou fazer aqui um esboço de uma hipérbole. Toda hipérbole tem duas assíntotas que são retas, que a hipérbole se aproxima cada vez mais, mas nunca encosta de fato. Então, se essas são as duas assíntotas, eu posso ter uma hipérbole aqui, mas eu vou usar aqui a hipérbole horizontal. Essa hipérbole aqui. Certo? Ela vai se aproximando cada vez mais, mas nunca encosta de fato nas assíntotas. Os dois ramos são parecidos com parábolas, mas não são parábolas, e eles são simétricos. Esses dois pontos aqui são os vértices, eu vou chamar esse ponto de V1, esse aqui de V2. Mas os pontos importantes mesmo em uma hipérbole são os focos. Um foco que eu vou chamar de F1 está mais ou menos aqui, e o outro foco que eu vou chamar de F2 está mais ou menos aqui. Vamos pegar um ponto P qualquer nessa hipérbole. Qual é a propriedade que esse ponto P satisfaz para estar na hipérbole? Bom, se um ponto está em uma hipérbole, é porque a distância desse ponto até um dos focos, ou seja, a medida do segmento PF1, menos a distância desse ponto P até o outro foco, ou seja, menos a medida do segmento PF2, vai ser igual a mais ou menos 2A, onde A é um valor constante. E eu pego esse mais ou menos, na verdade, porque às vezes essa medida é menor que essa medida aqui, e daí eu vou ter um valor negativo, por isso eu pego o menos 2A. Porque o sinal do A não muda, ele é um número constante, por isso eu ponho esse mais ou menos na frente do 2A. Certo? Por exemplo, se eu pegasse esse outro ponto P aqui, a distância do P até F1 é menor que a distância do P até o F2. Então, nesse caso, eu teria que pegar o menos 2A, porque essa subtração seria negativa. Outra forma de escrever é simplesmente colocar um sinal de valor absoluto aqui e eliminar esse mais ou menos da frente do 2A. Então, eu posso dizer que uma hipérbole é o conjunto de todos os pontos tais que a diferença em módulo da distância de P até F1 e de P até F2 vai ser sempre igual a 2A, onde 2A é menor que a distância entre os dois focos. E a distância entre os dois focos nós chamamos de 2C. Certo? A medida do segmento F1, F2 é 2C. Esse ponto aqui é o centro da hipérbole, que é o ponto médio do segmento V1, V2 e também é o ponto médio do segmento F1, F2. Então, a distância do F1 até o centro é C e a distância do F2 até o centro também é C. Então, a distância total é 2C. O segmento V1, V2 é chamado de eixo real da hipérbole. O segmento V1, V2 é o eixo real. Eu não vou demonstrar isso nesse vídeo, mas o eixo real, essa distância aqui, é igual a 2A. Certo? Então, a distância de V1 até o centro é A e a distância de V2 até o centro também é A. Então, a distância total é 2A. Exatamente o mesmo 2A da definição da hipérbole. E eu chamo isso de eixo real porque também existe um eixo imaginário. E esse eixo imaginário é definido da seguinte maneira. Ele é perpendicular ao eixo real, então ele vai ser algum pedaço dessa reta aqui. Eu vou pegar um ponto B1 nessa reta, de forma que o triângulo B1CV2 tenha hipotenusa medindo C. Então, o meu ponto B1 vai estar mais ou menos aqui. Eu escolho esse ponto B1 de modo que a hipotenusa do triângulo B1CV2 tenha a medida C. Certo? Eu vou pegar um ponto nessa reta até que a medida da hipotenusa desse triângulo retângulo é C. E essa distância do B1 até o centro eu chamo de B minúsculo, de B. E da mesma forma eu posso escolher um ponto B2, que é simétrico ao B1, que vai estar mais ou menos aqui, que é definido da mesma maneira. A hipotenusa desse triângulo retângulo aqui vai ser igual a C. E essa distância aqui também é B. E aqui nós já temos uma relação importante. Nesse triângulo retângulo, a hipotenusa é C e os catetos são B e A.
Então, aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho que c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. E é possível provar que, se eu fizer esse retângulo aqui, certo? Partindo dos dois vértices e ligando aqui até o ponto B, até os pontos B1 e B2, então esse retângulo ele tem uma base medindo 2A, certo? E uma altura medindo 2B. É possível mostrar que as assíntotas da hipérbole são exatamente as diagonais desse retângulo. Nesse caso aqui, como eu fiz o desenho à mão livre, então não ficou bem certinho as assíntotas nas diagonais desse retângulo, mas é possível demonstrar que elas vão ser as diagonais desse retângulo. Eu sei que eu devo estar confundindo você com esses vários elementos da hipérbole aqui, então vamos logo para a equação. Aqui está o eixo x, eixo y. Vamos supor que a coordenada x do centro é xc, a coordenada y do centro é yc. Então, a equação dessa hipérbole aqui vai ser x menos xc ao quadrado sobre a ao quadrado menos y menos yc ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Essa é a equação de uma hipérbole horizontal, ou uma hipérbole que abre para a esquerda e para a direita, ou mais formalmente, uma hipérbole cujo eixo real é paralelo ao eixo x. Se a hipérbole tivesse eixo real paralelo ao eixo y, ela seria mais ou menos assim. Ela seria côncava para cima e para baixo. A distância entre os dois vértices, o eixo real seria 2a e seria paralelo ao eixo y. E nesse caso, a equação da hipérbole fica... É só uma questão de inverter o x e o xc com y e yc. Seria y menos yc ao quadrado sobre a ao quadrado menos xc ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Essa é a equação quando a hipérbole é assim. E essa é a equação quando a hipérbole é assim, certo? E para decorar, eu sempre penso assim, quando a hipérbole tem eixo real paralelo ao eixo x, a medida do eixo real, que é 2a, vai estar no denominador do x. E quando a hipérbole tem eixo real paralelo ao eixo y, a medida do eixo real, que é 2a, vai estar no denominador do y. Então, é assim que eu relaciono as equações com as suas respectivas hipérboles. Bom, nós já tivemos bastante informação por esse vídeo, então eu vou parar ele por aqui e no próximo vídeo nós vamos ver quais são as equações das assíntotas de uma hipérbole.